Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mortalidade do paciente em ventilação mecânica. A gente sabe que muitos autores pesquisam quais seriam os preditores, que variáveis que a gente tem que ter atenção que poderiam predizer a mortalidade dos pacientes que estão em ventilação mecânica. E no vídeo de hoje eu vou discutir um pouquinho com vocês o conceito de mechanical power. Se você quer saber um pouquinho dessa variável em relação a mortalidade do paciente em ventilação mecânica, você não pode perder esse vídeo que eu estou fazendo hoje aqui no canal Apollo Fisioterapia. Não esquece aí de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo e também de apertar o sininho para receber as notificações de que novos vídeos estão aqui no canal Apollo Fisioterapia. E depois da vinheta nós vamos discutir Mechanical Power com vocês. Muito bem, pessoal. Nós vamos então aqui, discutir um pouquinho com vocês essa pergunta aí. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa pergunta. Será que a ventilação mecânica mata mais, dependendo do valor dessa variável chamada de mechanical power? Então, primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês o que é o mechanical power. Depois eu vou mostrar os dados de um trabalho, de uma pesquisa que respondeu um pouco dessa pergunta. Será que eu tenho relação dessa variável chamada mechanical power com a mortalidade de pacientes que estão em ventilação mecânica? Acompanha aí comigo então. Vamos lá. Primeiro de tudo, gente, nós precisamos entender um pouquinho o que é essa mechanical power. Durante a ventilação mecânica, vocês devem saber que toda a energia que o ventilador mecânico manda, ele manda para vencer uma resistência, para vencer a elasticidade pulmonar. E essa energia, parte dela, ela é retornada quando o paciente expira, portanto, pela retração elástica do pulmão. Então, ela é armazenada e depois retornada. Porém, muito dessa energia fica no parênquima pulmonar, fica no grade costal. Portanto, existe a possibilidade, existe a teoria de que essa energia acumulada, essa energia que se dissipou ali, que se foi empreendida ali, ela pode gerar lesão. Então foi baseado nesse conceito que se pensou em mechanical power. Então os autores que determinaram, que falaram sobre mechanical power, eles pensaram justamente nisso. Então vejam uma coisa, então considerando que eu preciso vencer a elasticidade pulmonar e eu preciso vencer a resistência da via aérea, esses dois pontos vão estar presentes aqui nessa imagem que vocês estão enxergando aí. Além disso, nós também vamos ter presente uma medida, uma energia acumulada para manter os alvéolos abertos, que também está nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. E por fim, nós temos a elasticidade, a resistência da via aérea, essa energia para manter o alvéolo aberto, mas também quantas vezes o paciente passa por isso, ou seja, a frequência respiratória do paciente. Então acompanhe comigo aí na imagem. Então, se vocês observarem aí nessa imagem, nós temos aqui um gráfico de volume por pressão. Esse gráfico de volume por pressão, então ele mostra essa linha azul para nós entendermos aqui, seria como se eu estivesse partindo da minha capacidade, da meu volume residual, e eu partindo desse volume residual, eu começo então a gerar volume, aumentar volume por meio, obviamente ofertando pressão, ok? Então, inicialmente, essa curva azul seria uma curva esperada ali de uma fisiologia esperada. Agora, vejam só, quando nós colocamos um determinado nível de PIP, a gente já mantém esse alvéolo insuflado de uma forma, de uma certa forma. Então, a gente usa o PIP para repor a capacidade residual funcional do paciente assim que ele é intubado. Então vejam lá, então o que nós temos aqui? Se eu pegar e conseguir, a partir desse ponto que está meu nível de PIP, calcular essa área desse gráfico aqui, eu consigo, então, ter ideia de quanta energia eu tenho ali já acumulada, ok? Então, essa área aqui, é o nível de PIP e até onde eu vou jogar essa pressão inspiratória. Quanto vai ser de pressão que eu vou jogar até durante a inspiração. Então vejam,
Basta eu calcular a área desse quadrado aqui, eu já vou ter uma parte dessa energia. Então, que seria o π e a altura, que é a variação de volume que tem aqui, ó. Essa variação de volume aqui. Ou seja, partiu do π e eu coloquei um determinado volume, quanto de energia tem ali acumulada? Então, o delta de volume e o π, que vai ser então base do quadrado aqui vezes a altura, ele já vai ser um dos parâmetros que a gente vai ter que calcular aqui. E se você observar nessa equação aqui embaixo, ele está aqui embaixo, ó. A gente já coloca que essa é a equação da mechanical power. Já coloca ele aqui. Depois, nós temos que entender que quando eu vou gerando volume e pressão, esse volume e essa pressão, eles são, especialmente a pressão, ela vai ser a consequência de um componente elástico e desse azulzinho que está aqui, que é o componente resistido. Então, quando eu pego essa imagem do componente elástico, nada mais é do que um triângulo. Então, para eu calcular a área do triângulo, é base vezes altura dividido por 2. E vejam, quando você pega aqui, ó, base, a base nada mais é do que você pegar o volume, olha só, pegar o volume que eu estou gerando, e a pressão que eu estou gerando. Então, se você olhar para essa fórmula que foi evoluída aqui, ó, nós estamos então dividindo por 2, porque é uma área de um triângulo, essa variação de volume, e além disso eu estou colocando aqui a elastância, que nada mais é do que pressão dividido por volume. Então, quando você conclui essa fórmula aqui, termina essa fórmula, ela vem aqui, ó, nada mais é, ó, eu vou cancelar volume, e vai ficar então, ó, é a relação, né, é a elastância multiplicado por meio, portanto dividido por 2. E por fim, a gente tem que considerar o componente resistido, como eu expliquei para vocês. Esse componente resistido, então ele depende então da resistência da via aérea, depende do fluxo, e aqui também nós dependemos do volume, do delta de volume que foi gerado. Então veja, esse componente, se você for evoluindo, ó, ele vai chegar aqui para conseguir cancelar os volumes, né, que a gente está utilizando, já que nós temos volume aqui, que é o fluxo, nada mais é do que volume por tempo. Então, evoluindo essa fórmula aqui, a gente tem isso daqui, ó. Então, a frequência respiratória, a relação em Zs somada de 1, 60 segundos, e relação em Zs também, vezes a resistência. Então, nós temos aqui componente do π, o resistido, e o componente elástico, ok? Bom, e aqui na frente, ó, olha o que nós temos. Nós temos aqui o componente da frequência respiratória. E 0,98 porque o dado é dado em joule por minuto, né? Joule por minuto, ok? Bom, considerando essas informações, agora eu vou mostrar para vocês esse artigo, né, um artigo de 2018, que justamente tentou observar se o mechanical power poderia estar associado à mortalidade de pacientes graves, né, criticamente enfermos. Então é um estudo que ele pegou outras observações, outros estudos e está aqui apresentando os dados para a gente ver. Vejam só, então quando você considera, né, a questão, aqui são os estudos, né, os locais onde foram realizados os estudos, mas aqui, ó, o que ele está considerando? Como que estava a mechanical power na segunda 24 horas, ou seja, 48 horas depois da ventilação mecânica, de intubação da ventilação mecânica, se tinha relação com mortalidade hospitalar. E aí o que se vê? Então a gente se vê que quanto maior for o mechanical power, maior é a mortalidade. Por isso que então, quanto mais desviado esse gráfico para a direita, maior é a mortalidade. Então uma outra observação que esse estudo fez foi a seguinte, ó. Então agora ele queria saber, né, se o mechanical power tinha relação com a mortalidade. Lembra, nós vimos mortalidade hospitalar. Agora, se tem relação com mortalidade em UTI, relação com mortalidade 30 dias após ou até 1 ano. Então, quando pega após 1 ano, né, eu falei para vocês que ele apresentava duas cortes aqui, ó. Nesses duas, ó, os dois mostraram que quanto maior o mechanical power, maior a mortalidade de UTI. Esse único estudo aqui, o de baixo, ó, mostrou que também tem relação com 30 dias após, mortalidade 30 dias após. E quando você pensa em mortalidade de 1 ano, esse único, né, que conseguiu coletar esse dado aqui não tem relação. Bom, do outro lado, observa-se o seguinte, que quando você relaciona, né, faz essa regressão em relação aos dias livres de UTI, tempo de internação
na UTI e tempo de internação hospitalar, quanto maior o mechanical power, menor são os dias livres de UTI, maior o tempo de internação na UTI e maior, dias livres de ventilação mecânica, maior é o tempo de estadia na UTI, de permanência na UTI, e maior é o tempo de permanência hospitalar. Então, quanto maior for o mechanical power, parece que então ele influencia em todas essas variáveis. Bom, pessoal, por último, a gente mostra aqui para vocês, ó, que quando você pensa, então, na questão da mortalidade hospitalar, a tendência é a gente considerar um ponto de corte de 17 joules por minuto. E aqui, né, esses autores propõem que esse ponto de corte poderia ser um pouquinho maior, ele poderia ser em torno aqui de 18 ou 19 joule por minuto. Então, mudando um pouquinho o ponto de corte. Então, na prática, o que você tem que ficar muito atento? Você tem que observar todas essas variáveis que foram apresentadas aqui, que compõem o mechanical power, e se essa medida ela der maior do que 19, você pode estar correndo o risco de aumentar a mortalidade dos pacientes que estão internados em UTI e ventilação mecânica, tá bom? O que é relevante também a gente falar aqui? Esse estudo, se vocês quiserem acompanhar esse estudo, depois eu vou ler esse estudo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Esse estudo mostra ainda que mesmo usando delta de pressão protetor, volume corrente baixo, você ainda vai ter aumento da mortalidade se por um acaso nós tivermos aí um mechanical power acima de 19 ou até mesmo acima de 17. Galera, gostaram desse vídeo? Entenderam o que é o mechanical power? Quer mais vídeo falando sobre isso? Então deixa um comentário aí para mim na descrição do vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou fazer mais coisas relacionadas ao Mechanical Power aqui no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo.